Aprovada no Senado, reforma tributária vai impactar no preço dos remédios, carros, alimentos e até no condomínio. E você vai ver também. 5 estados brasileiros estão em alerta de perigo por causa do calor. Israel aceita acordo para pausa humanitária, mas nega cessar fogo em Gaza. Pai de jogador do Liverpool é libertado após 13 dias de sequestro. E hoje é dia de Minuto Pet. Nós vamos mostrar o Scão Lar, um ônibus especial só para cães. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. São 18h33 pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, ontem a gente mostrou aqui no Jornal das 18h30 a votação do projeto da reforma tributária no Senado. A proposta foi aprovada pelos senadores e agora segue para votação na Câmara dos Deputados. E a tendência agora é que o texto não receba mais nenhum trecho novo. Assim, os deputados vão evitar que o projeto volte para o Senado. A votação foi meio apertada, mas o Senado conseguiu aprovar a reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários no primeiro e no segundo turno de votação. Era necessário o apoio de, no mínimo, 49 senadores em cada etapa para garantir a aprovação. A reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados. Setores como alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. Além de prever isenção tributária a produtos da cesta básica e um imposto para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Pela PEC, a contribuição sobre bens e serviços com gestão federal vai unificar IPI, PIS e COFINS. Já a congestão estadual e municipal vai unificar ICMS estadual e ISS municipal. Pois é, como a gente viu, o projeto foi aprovado, mas o que todo mundo quer saber agora é como a reforma tributária vai impactar a vida das pessoas, os preços dos alimentos, dos remédios e até do condomínio. Para isso, nós vamos falar agora com um especialista. Nós vamos conversar com o Rodrigo Schwartz, ele que é advogado tributarista. Muito boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Muito boa noite. É um grande prazer colaborar com o debate. É um tema muito relevante para toda a população e, realmente, temos grandes dúvidas se isso vai ou não impactar no preço da prateleira, o preço ao consumidor final. Mas é uma honra compor o debate. Rodrigo, primeiro eu queria saber, queria que você comentasse o impacto da reforma nos chamados gêneros de primeira necessidade, como remédios, produtos da cesta básica, enfim, aqueles que não podem faltar. O preço vai cair? Esse é um ponto assim, que tem se especulado muito e possivelmente essa é uma provocação inicial muito importante porque é talvez o aspecto mais relevante da reforma, que é o impacto na composição do preço final. Muito embora alguns produtos tenham sido excepcionados pela alíquota de referência, pela alíquota máxima, vamos dizer assim, então eles têm uma carga tributária menor, ainda assim é difícil estimar se isso vai realmente reduzir a carga tributária no preço final. Por quê? Porque, assim, muito embora a gente tenha hoje IPI, o Imposto Federal, o PIS e a COFINS e o ICMS, que estão sendo substituídos por um IVA dual, ainda assim, muitos desses produtos têm incentivos fiscais. Então, a carga tributária de parcela significativa destes produtos já é reduzida no contexto de hoje. Então, muito embora na Constituição eles tenham recebido um tratamento diferenciado, de certa forma, melhor do que os demais produtos, ainda assim é muito difícil estimar, mas eu arriscaria dizer que é possível projetar, sim, um aumento da carga tributária. Correto. E, Rodrigo, o setor de serviços tem mostrado uma grande preocupação com a reforma. Os condomínios, por exemplo, temem aumento. Quais os serviços podem ser afetados? Esse é um ponto assim, que o grande de um lado, tinha a posição da indústria sendo ligeiramente favorável, a maioria das entidades industriais
favoráveis à reforma e o setor de serviços sempre mostrando uma ampla resistência no projeto como um todo. E por que isso, né? Porque, de certa forma, os serviços no Brasil têm um imposto que é o Imposto sobre os Serviços, e muitos dos prestadores de serviços têm um PIS/COFINS menor, tem lucro real, lucro presumido, mas é menor em via de regra. Então, somando 3,65% mais de PIS e COFINS, mais 2 a 5% de ISS, vamos botar que no máximo seria, né, 8,65% ISS e PIS e COFINS. A gente está alterando isso para 27, 28, não se sabe a alíquota precisa, né, ao do texto final, mas porque isso foi uma alteração à Constituição. Mas então, no setor de serviços, é muito provável que venha a ter, sim, um aumento da carga tributária muito considerável, especialmente para aqueles participantes da cadeia. Daí o tema, claro, ele fica um pouco mais técnico, mas uma linha, aqueles participantes que tomam crédito, mas no horizonte geral, o setor de serviços deve sim apresentar um grande aumento da carga tributária. E um ponto que é relevante, esse realmente foi um aperfeiçoamento muito, muito importante no Senado, é que alguns prestadores de serviço de natureza artística, literária, intelectual, tiveram uma redução em 30%. Então, esses setores tiveram uma ligeira redução, mas ainda assim é possível estimar que o setor de serviços vai ser, né, um pouco prejudicado com isso, mas tudo isso no campo da generalidade e abstração, porque o que se alterou é a Constituição, o texto de lei ainda não saiu. Olha, Rodrigo, eu vou te falar que o grande mérito dessa entrevista é o tom realista que você está abordando esse assunto. Nós acabamos de conversar com o Rodrigo Schwartz, ele que é advogado tributarista. Muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Muito obrigado, é sempre um prazer colaborar com o debate. É um tema muito relevante para todo o povo brasileiro, então eu sempre fico à disposição. Até mais. Grande abraço. Olha só, o Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei que libera 15 bilhões e 200 milhões de reais para compensar a perda de arrecadação de estados, do Distrito Federal e dos municípios. A base do governo articulou com o objetivo de dar prioridade à análise como parte de um acordo feito com governadores e prefeitos para garantir as recomposições. Do valor total, 8 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a cobrir a perda de arrecadação com o ICMS. E os outros 6 bilhões e 300 milhões serão direcionados aos entes federados para repor a redução nas transferências aos fundos de participação dos estados e do Distrito Federal e dos municípios em 2023. O repasse é parte do valor previsto na Lei Complementar sancionada em outubro deste ano. De acordo com o texto, a União tem até 2025 para repassar 27 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal. Além do montante destinado às cidades brasileiras, o projeto aprovado abre crédito especial de mais de 207 milhões de reais para pagar despesas de 8 ministérios. Olha só, no Rio de Janeiro, os bombeiros encontraram o corpo do rapaz que estava desaparecido no mar desde a ressaca do último fim de semana. É para lá que nós vamos agora com o repórter, né, Anderson Nascimento. Muito boa noite, Anderson. É isso mesmo, Kleber. Depois de 4 dias de buscas, o corpo do adolescente Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, na altura do posto 8, em Ipanema, na zona sul do Rio, pelo Corpo de Bombeiros. Desde domingo, os bombeiros vinham tentando encontrar o adolescente, fazendo buscas com apoio de drones e helicóptero, mergulhadores, motos aquáticas e botes infláveis com sonar. Segundo relatos, o adolescente desapareceu quando o mar avançou para a areia, ocasionado por um ciclone que se formou. O adolescente, morador de Resende, no sul fluminense, foi ao Rio de Janeiro em uma excursão. De acordo com a mãe dele, Alessandra Rufino, o jovem não teve autorização para participar da viagem e a Polícia Civil deve investigar como Leonardo viajou sem autorização dos pais. É complicado, né? Uma viagem dessa sem os pais assinarem, nenhuma organização de viagens ou passeios poderia aceitar. É isso aí, Anderson. Muito obrigado pelas informações. E olha só, a onda de calor que atinge o país fez o IMET emitir um alerta de perigo para 5 estados brasileiros. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo com as altas temperaturas até sexta-feira. O aviso vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Segundo o INMET, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5 graus acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42 graus Celsius. O Instituto informou ainda que existe a possibilidade da onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado. Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas. De acordo com as previsões, na segunda-feira, cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40 graus. A onda de calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas. O calorão pode ser um dos mais intensos da história, com temperaturas de 45 graus ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais. E olha só, ainda sobre esse assunto, a Defesa Civil faz um alerta em relação a essa onda de calor. O perigo de queimadas aumenta bastante. Vamos ouvir o representante da Defesa Civil. Principalmente nas rodovias, né? Então, de forma nenhuma, jogar bituca de cigarro próximo às rodovias, jogar qualquer tipo de lixo, garrafa, plástico nesses locais. E para as pessoas nos seus terrenos, nas suas propriedades, de forma nenhuma queimar lixo, limpar a vegetação no terreno com fogo. Então, de forma nenhuma deve ser feito isso. E a questão dos balões também, né? A gente reforça. De forma alguma soltar balão, até por uma questão relacionada a crime, né? Então, de forma nenhuma, a população deve adotar essas medidas. E eu mudo de assunto agora para falar que hoje é dia de decisão na Copa Graça de Futebol Society. A grande final acontece em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Leonardo Félix. Muito boa noite, Léo. Conta pra gente aí como é que tá o clima para essa grande final. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem no Jornal das 18h30. Daqui a pouquinho, decisão de terceiro lugar e também a decisão da Copa Graça de Futebol Society aqui na região de Mogi das Cruzes. Nós vamos conversar com o coordenador da competição, o pastor Nilton Bento, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor, por gentileza, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Então nós teremos hoje essas grandes decisões aí. Fala um pouco da Copa Graça, quando é que ela foi criada, quem idealizou esse projeto. A Copa Graça, ela começou no ano de 2021 com a ideia do Dr. Davi Soares, deputado Davi Soares, o apoiador desta Copa, e graças a Deus tem fluído. E quais são os principais objetivos da Copa Graça? O objetivo é evangelização, né? Trazer as pessoas que não conhecem o Evangelho para o Evangelho, mostrar para eles que também há diversão no meio do Evangelho, em nome de Jesus. E quais são as suas expectativas para essa grande final, pastor Nilton? Afinal, a expectativa é muito grande, os dois times são muito bons, né? Jundiapeba tem um time muito equilibrado, Jardim Aeroporto também tem um time muito equilibrado, imagino um campeonato final bem equilibrado. E daqui a pouquinho, 8 da noite, a decisão no terceiro lugar e às 9 da noite a grande decisão. Kleber, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui direto de Mogi das Cruzes, é com você. Tá certo, Léo, aguenta aí que daqui a pouco a gente conversa mais, fala mais sobre essa grande final. E veja a seguir, Israel aceita trégua humanitária, mas nega cessar fogo em Gaza. E você vai ver também o Escão Lar, um ônibus especial para cachorros. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos com notícias da guerra no Oriente Médio. Olha só, os Estados Unidos anunciaram que Israel vai começar a fazer pausas humanitárias em Gaza de 4 horas por dia.
No mesmo dia, o presidente Joe Biden afirmou que não há possibilidade de cessar fogo no território palestino, mas chefes de inteligência de Israel e Estados Unidos falaram nesta quinta-feira no Catar sobre uma possível pausa humanitária na guerra entre o exército de Israel e o movimento islamita Hamas. As informações foram dadas à AFP por uma autoridade envolvida com o assunto, sob condição de anonimato. O diretor da CIA, Bill Burns, e o chefe da Mossad, David Barnea, estão em Doha para negociações trilaterais com os catares. Eles dialogam sobre os detalhes de uma possível pausa humanitária que resultaria na libertação dos reféns e na entrada de mais ajuda em Gaza. O responsável garantiu que nos últimos dias as negociações avançaram rumo a um acordo. E a gente continua falando aqui do conflito, né? Já que o governo brasileiro foi autorizado pelo Egito a pousar em Al-Arashi. Essa cidade egípcia fica a cerca de 53 quilômetros da faixa de Gaza. E de lá que o governo pretende buscar o grupo de 34 brasileiros que aguardam autorização para deixar Gaza. Desde o dia 1º de novembro, listas de liberação têm sido divulgadas com o nome de estrangeiros que querem sair de Gaza. E essas listas têm sido divulgadas diariamente, mas os brasileiros ainda não foram contemplados e continuam aguardando. E olha só, no futebol, o pai do atacante Luiz Dias, do Liverpool, foi libertado nesta quinta-feira após 13 dias de sequestro. Luiz Manuel Dias foi sequestrado em 28 de outubro em uma região na fronteira com a Venezuela. Acompanhado por uma missão humanitária, Luiz Manuel pousou de helicóptero no aeroporto da cidade de Valledupar, perto da Serra do Perijá, onde foi entregue pelos rebeldes. O ELN sequestrou os pais do atacante em Barrancas, povoado indígena, no departamento de La Guajira. Silenes Marulanda, mãe de Luiz Dias, foi libertada no mesmo dia. Na segunda-feira, o exército retirou as tropas após a condição estabelecida pelos rebeldes para uma libertação rápida e segura em meio às negociações de paz. Mais de 250 soldados fizeram buscas aéreas e terrestres por dias, em um sequestro que se tornou notícia no mundo inteiro. O episódio abalou o processo de paz que o ELN mantém com o governo de Gustavo Petro há quase um ano. Assim como o cessar-fogo bilateral de 6 meses em vigor desde o dia 3 de agosto. Chegou a hora de falar sobre o melhor amigo do homem no Minuto Pet. Quem vai falar com a gente é ela, Carol Povoleri. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez aí da redação para o Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. E, Carol, você parece que reservou uma matéria bem curiosa, né? Um cão, um ônibus que é especializado em levar cães. Conta pra mim aí, conta pra gente como é que é essa história. É isso mesmo, Kleber. Uma creche para cães que viralizou nas redes sociais ao usar um ônibus ex-cão lar para transportar os alunos em Florianópolis, Santa Catarina. Para pegar o Bento, tá? Eu subi um pouquinho a música para vocês ficarem aí relaxadinhos. Se vocês não estiverem gostando do som, vocês me avisem, tá? Que o tio conectou o Spotify especialmente para vocês, tá bom? Tá bom? Tá tudo certo aí? Tá confortáveis? Tá confortável, né, Miag? E esse estilão pra sentar aí, Kobe? Hã? Que foi aí lá? Nas imagens feitas pelo idealizador e educador de pets André Bressan, os cães são levados para a creche em um veículo adaptado, como se fosse um ônibus escolar para crianças. Conhecido como Tio André da Condução, a equipe é responsável por levar e trazer os animais de estimação juntamente com seus pertences no horário marcado com seus tutores. O projeto era um sonho de Bressan desde 2010 e tem todos os critérios legais para o funcionamento. Os alunos são presos aos assentos com coleiras ao invés dos cintos de segurança tradicionais que impedem os movimentos laterais e frontais. Já os cachorros maiores têm assentos com extensão planejados exclusivamente para o conforto deles.
Chegando no destino final, as brincadeiras e estímulos educacionais são garantidos. Ô Kleber, aí da redação, acho que eu vou encaminhar meu currículo lá para trabalhar com eles. Tá eu certo, volto para você. Tá certo, Carol. Muito obrigado. Você também é uma boa aluna. E olha só, a gente muda de assunto agora para voltar lá para Tel Aviv, onde está o Bilman Victor, que agora sim vai restabelecer o contato com a gente. Você me ouve, Victor? Eu escuto bem, sim, Kleber. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Vocês me escutam bem? Escutamos muito bem. E eu queria que você relatasse, desse ideia aqui para nós do Brasil, como está o clima aí. Inclusive, você atende, né, pessoas, soldados que estão na linha de frente. Conta pra gente, por favor, como está o clima aí. Isso mesmo, Kleber. Eu sou médico, sou cirurgião vascular, eu trabalho num hospital central aqui de Tel Aviv e a parte da cirurgia vascular faz parte da equipe de pronto atendimento aos pacientes relacionados ao trauma, relacionados à guerra. Desde o dia 7 de outubro, onde o massacre cometido pelo grupo terrorista Hamas aconteceu no sul de Israel, o clima aqui no país é um grande choque, todo mundo muito angustiado com toda essa situação, muito perplexo com o que aconteceu e muito difícil toda essa situação. O hospital, todos os hospitais, eu particularmente exemplifico onde eu trabalho, já montou como, por exemplo, um hospital de campanha para receber todos os feridos. No começo, a gente pode dizer que o começo da guerra, a gente recebeu feridos civis que foram massacrados, atentados no começo, no dia 7 de outubro, nos dias seguintes. Também feridos daquela festa, da rave, onde jovens estavam dançando, tudo, também foram atacados. A partir de um segundo momento, quando Israel fez uma incursão, está fazendo uma incursão por terra em Gaza, nós temos recebido muito também soldados feridos. Antes disso também, como Israel está sendo atacado diariamente por foguetes vindos de grupos terroristas do Hamas, da Jihad Islâmica de Gaza, a gente também recebe feridos desses foguetes e, graças a Deus, a maioria desses foguetes são interceptados pelo domo de ferro, mas os estilhaços ainda caem. Pessoas se ferem com esses estilhaços, então a gente também recebe esses pacientes. Eu agradeço. Victor, eu peço desculpas aí por te interromper, mas como a gente teve um problema com a conexão, infelizmente nosso tempo está apertado, mas o pouco tempo que você teve já deu a noção para a gente, né, do drama que você está passando aí. Eu agradeço pela sua participação e desejo que esse pesadelo acabe o mais rápido possível. Amém, muito obrigado. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos e muita paz nesse mundo. Tá certo, então. É isso aí. Com imagens aí de Tel Aviv, agora a gente encerra por aqui o Jornal das 18h30. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até amanhã.